Bom, gurizada, a prova da Ubra é uma prova difícil e o tempo é muito restrito. Então, aquela dica básica para começar. Olha a prova, lê ela e escolhe primeiro as teóricas, resolve as teóricas. Depois, sobrou tempo, vai para aquelas que tem cálculo. A Ubra geralmente começa com cinemática, tá? Eles gostam muito de gráfico. Então, vamos dar uma revisadinha aqui num gráfico de cinemática. Parece bastante gráfico de velocidade por tempo. Cuida que o gráfico da velocidade por tempo, ele engana. Imagina uma linha gráfica assim, ó, né, de um corpo fazendo assim, de repente fazendo assim, e de repente fazendo assim. O que a gente tem aqui? Um movimento misto. Várias perguntas aqui podem ser feitas. O que a gente tem que revisar aqui? Nessa parte inicial do gráfico, daqui até aqui, vamos chamar de instante T1, então do zero até o instante T1 é um MRUV. A velocidade é positiva, a aceleração é positiva. Então isso aqui é um movimento acelerado. Do T1 até o T2, a velocidade ficou constante, então aqui a aceleração vale zero, mas a velocidade continua positiva. E cuida agora, do T2 até o T3, volta a ser um MRUV, só que com aceleração negativa, mas a velocidade continua positiva. Nesse gráfico, tu nunca teve velocidade negativa. Então, esse carro está sempre andando para frente. Só que aqui, ó, ele está andando para frente, aumentando de velocidade, aí ele atingiu, sei lá, 80 por hora. Aí ele andou durante um tempo com 80 por hora com a velocidade constante, e aí ele começou a frear, até que ele parou. Ele nunca andou para trás. E qual é a coisa mais importante do gráfico VT? No gráfico VT, a área da figura é o deslocamento. Essa área vai representar o ΔD, vai representar o deslocamento do móvel. Beleza? Eles gostam bastante de atrito também. Então, olha só, tu tem um móvel, um corpo de massa 2 kg, e aí a Ubra vem e te diz o seguinte: esse corpo está sendo puxado para frente por uma força de 10 newtons, e essa força de 10 newtons imprime nele uma velocidade constante. Aqui que está o truque. Quando uma questão te traz essa palavra, né, essa expressão velocidade constante, tu vai lá e sublinha ela. Quando a velocidade é constante, a gente é obrigado a saber que a força resultante vale zero. Então, qual é o único jeito da velocidade ser constante se tem uma força puxando para frente? Tem que ter uma força puxando para trás. Que força que é que vai puxar para trás? O atrito. Que atrito que é esse? O atrito cinético. Porque se o corpo está deslizando, então o atrito está deslizando para a direita, ele vai ter que dizer o sentido da velocidade. Olha, ele está andando com uma velocidade constante para a direita. Então o atrito é para a esquerda. E aí a Ubra te pede assim, calcule o μ, calcule o coeficiente de atrito. Como a força resultante vale zero, o módulo da força para frente e o módulo do atrito para trás devem ser iguais. O que é força de atrito? Força de atrito é o coeficiente μ vezes a força normal. Então o atrito vale 10, porque o atrito tem o mesmo valor da força. O coeficiente μ eu quero saber. E quem que é a normal? Se o plano for horizontal, a normal é igual ao peso. Como a massa é 2, o peso é 20. Então o μ vai ser 10 sobre 20, 1 meio, então o μ vale 0,5. Beleza? Empuxo. Empuxo é muito importante. O que é o empuxo? O empuxo é o peso do volume de líquido deslocado. Então o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade. Seguido aparece na prova questões teóricas de empuxo. Então, nessa fórmula tu vai, né, do que o empuxo depende? O empuxo depende da densidade do líquido, do volume imerso e da gravidade. O resto é invenção. O primeiro caso, daqueles que a gente estuda, é o que mais aparece. No primeiro caso, o corpo está boiando, o corpo boia. Quando o corpo boia, o que a gente tem que saber? Bom, o peso quer que o corpo afunde e o empuxo está impedindo que o corpo desça. Então, se o corpo boia,
a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido. Primeira informação. Segunda informação, o módulo do peso e o módulo do empuxo são iguais. Te lembra que boiar é uma situação de força resultante zero, ele está parado, então o empuxo não é maior que o peso. Como o peso e o empuxo são iguais, surge uma comparação, e essa comparação é bem importante. A densidade do corpo vezes o volume do corpo é igual à densidade do líquido vezes o volume imerso. Com essa relação aqui, ó, tu consegue calcular a quantidade do corpo que está dentro do líquido. Geralmente eles querem saber o volume imerso. Eles vão te dar a densidade do corpo, eles vão te dar o volume do corpo, eles vão te dar a densidade do líquido. E aí com isso tu calcula o volume imerso, desde que tu te lembre dessa relação. Na sequência da prova, eles vão fazer uma questão ou de calorimetria ou de termodinâmica. Calorimetria é quase certo, tá? É difícil ter uma prova da UBRA sem calorimetria. Que macete. Então, quantidade de calor sensível é mc delta T. Isso é o famoso que macete. O delta T é a variação de temperatura. 90% dessas questões, o Czinho, né, o líquido é água. Te lembra que o Czinho da água líquida é 1 caloria por grau Celsius. Tu usa essa fórmula quando a água varia de temperatura. Quando a água muda de estado, quando ela vira gelo ou vira vapor, é o quimolesa, que é a quantidade de calor latente. Aqui tu consegue calcular a quantidade de calor necessária para mudar de estado. E a capacidade térmica, o Czão. Bastante gente se esquece dessa fórmula. Capacidade térmica é Q sobre delta T, ou capacidade térmica é M vezes o Czinho. Beleza? A termodinâmica é um conteúdo meio complicado. A termodinâmica é uma coisa que vale a pena dar uma olhada, se tu não te lembra. Não podemos nos esquecer antes de começar com a equação geral dos gases. P1V1 sobre a temperatura 1 é igual a P2V2 sobre a temperatura 2. A fórmula do trabalho. O trabalho realizado por um gás é a pressão vezes a variação de volume que ele sofre. E a variação de energia interna é igual à quantidade de calor que ele recebe menos o trabalho que ele realiza. Isso é o básico. E aí tem aquelas transformações, isotérmica, isocórica, isobárica, adiabática. Não dá para revisar todas. Eu escolhi a expansão isobárica. O que é uma expansão isobárica? A melhor coisa que tu pode fazer por ti é te lembrar do gráfico. Numa expansão isobárica, a pressão se mantém constante, afinal de contas ela é isobárica, mas o volume aumenta. Então, se tu fizer o gráfico clássico PV, ó, ao mesmo tempo que o volume aumenta, então como o volume está no eixo X, ó, o volume está aumentando e a pressão está se mantendo a mesma. Então, tu está indo do estado 1 para o estado 2, o volume está aumentando e a pressão é a mesma. Só que esse gráfico não vai te responder nada, porque não adianta, né? É fácil de ver aqui, ó, como só tem um valor de pressão e o volume está aumentando, tu não tem muito recurso teórico nesse gráfico. Por isso que é interessante saber sempre da isobárica o gráfico VT. Num gráfico de volume por temperatura da isobárica, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Como que eu sei que as duas são diretamente proporcionais? Está vendo? Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Porque numa transformação isobárica, tu vai pegar a equação geral dos gases. Ó, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Né? E aí, o que tu vai ter que fazer aqui? Bom, as pressões são iguais, então eu vou cancelar essa pressão com essa pressão. E aí, a equação da isobárica é V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. O que isso aqui me diz? Isso aqui me diz que, né, essa divisão, ó, a razão volume por temperatura, a divisão volume por temperatura tem que se manter constante. Como é que uma divisão se mantém constante? Se esse volume aumenta, essa temperatura tem que aumentar, para a divisão ser sempre a mesma. Então, te lembra, numa expansão isobárica, o aumento de temperatura equivale a um aumento proporcional de volume, para que a pressão seja sempre a mesma. A UBRINHA é uma das únicas faculdades que gosta de eletrostática. Força,
K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Campo, K vezes Qzão sobre D ao quadrado, e campo é F sobre Qzinho, tá? Eu não vou revisar aqui potencial, vou botar a fórmula do potencial, tá? Potencial é KQ sobre D, só por descargo de consciência. E trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. Mas 90% das questões da UBRA são de força e de campo, né? Então, dá uma revisada boa em força e campo. Te lembra que essa carga aqui é a carga de prova e essa carga aqui é a carga geradora. São cargas diferentes, né? Tem que saber que se a carga é positiva, ela cria no ponto P um campo de afastamento. Te lembra que o campo é do ponto e a força é da carga. Se a carga for negativa, ela cria no ponto P um campo de aproximação. Te lembra que o campo é sempre do ponto, né? O que quer dizer que esse ponto tem campo e esse ponto tem campo? Se tu botar uma carga nesse ponto, né, vamos supor que aqui eu coloque uma carga positiva. A carga positiva vai receber uma força. Como ela é positiva, a força e o campo sempre têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se o campo era para a esquerda, a força vai ser para a esquerda. Tu tem uma linha de força. A linha de força sempre vai do positivo para o negativo, do maior potencial para o menor potencial. Cargas positivas deslocam-se a favor do campo, cargas negativas deslocam-se contra o campo. E eles dão uma misturadinha, às vezes, com o quiné, tá? Não te esquece do quiné, a quantidade de carga é o N vezes o E, e é bom para a UBRA saber de cor o E, tá? Já vi provas eles não darem o E. O E é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, que é o valor da carga elementar. E aí nessa fórmula aqui tu consegue descobrir o número de elétrons que o corpo ganhou ou que o corpo perdeu, desde que tu tenha carga, né? Ou eles dão o número de elétrons e pedem para te calcular a carga. Vai ser a mesma... Opa, deu problema aqui. Eletrodinâmica é uma coisa que não aparece muito na UBRA, mas aparece. O que a gente tem que saber? Diferença de potencial, uma associação em série. O resistor 1, resistor 2. O que acontece na associação em série? A corrente é sempre a mesma. A corrente que sai do positivo, voltando então, a corrente que sai do positivo é a mesma que passa por R1 e por R2. Então, a corrente vai ser sempre a mesma. A corrente total é igual à corrente 1, que é igual à corrente 2, só tem uma corrente. A resistência total ou resistência equivalente é a soma das resistências associadas. A DDP se divide, o U total é igual ao U que tiver no 1 mais o U que tiver no 2. Então, tipo assim, se a DDP aqui for 10 volts, cada resistência receberá 5. Desde que elas sejam iguais, né? Se elas forem diferentes, aí tu tem que calcular. O paralelo é justamente ao contrário. Qual é o objetivo do paralelo? O objetivo do paralelo é manter a DDP. No paralelo, as resistências, elas são independentes. Uma não depende da outra. Então, tu tem o positivo e tu tem o negativo. A corrente vai sair do positivo, o que ela vai encontrar aqui? Um nó, e aí ela vai se dividir. Aqui tu vai ter a corrente 1 e aqui tu vai ter a corrente 2, passando pelo resistor 1 e passando pelo resistor 2. Então aqui é diferente, né? A corrente total é igual à soma da corrente 1 com a corrente 2, quer dizer, a corrente se dividiu, então a voltagem se manteve. O U total é igual ao U1, que é igual ao U2, é diferente do série. Tipo, se entre o positivo e o negativo U for 10 volts, que nem era antes, cada uma dessas resistências vai receber 10 volts, porque a voltagem não muda. Só que a resistência total aqui tu calcula multiplicando as duas e dividindo pela soma, tá? Ou multiplica e divide pela soma, ou aquela dos inversos. O inverso da resistência total é a soma do inverso das resistências associadas. Fechou? Eletromagnetismo, vamos apostar em força magnética, mas vamos misturar. Então, olha só. Imagine que aqui tem um fio.
esse fio está conduzindo corrente para cima. Como aqui eu não estou com a câmera ligada, tu vai ter que te lembrar, né? Primeira regra da mão direita, o dedão é a corrente e os dedos são o campo. Então, fazendo a regra da mão direita, desse lado do fio, o campo vai estar entrando. Então, aqui nós temos uma região do espaço que o campo entra. Aí, o que eles poderão fazer contigo? Estou deixando já o espacinho aqui. Ó. Eles misturam as regras, a Ubra gosta disso. Nesse ponto aqui do espaço, sei lá, o cara coloca uma carga positiva, uma carga Q positiva, e essa carga está andando com uma velocidade para a direita. Aí ele pergunta como é que fica a força nessa carga. Força magnética é bem-vindo, querido seno. Essa fórmula aparece bastante nas provas. Para te ter força magnética tem que ter campo, tem que ter velocidade, tem que ter carga e tem que ter ângulo. Né? A gente tem campo, o campo está entrando, tem carga positiva e tem velocidade. E qual é o ângulo? O ângulo entre o campo e a velocidade é 90, porque o campo está entrando e a velocidade é para a direita. Como é que é a regra da mão direita? A famosa regra do tapa. Né? A regra do tapa diz que o dedão é a velocidade. Então tem que botar o teu dedão para a direita. Os dedos são o campo, então os dedos estão entrando, o dedão é a velocidade. Como a carga é positiva, é a palma da mão. Então essa carga vai receber uma força magnética para cima. Dá uma revisada nisso, se tu não te lembra. Geralmente na Ubra a parte de ondas vai ser fácil, tá? A galera que tem todo o conteúdo na cabeça gosta de começar por ondas. Então vamos desenhar uma onda transversal, para a gente se lembrar, a cobrinha, né? O que a gente tem que saber? A distância de crista a crista é o lambda, ou o lambda é toda a oscilação, ó. Toda a crista e todo o vale também é um lambda. Afinal de contas, o lambda é quando a onda começa a se repetir. A frequência de uma onda é o número de oscilações, então na realidade é o número de lambdas sobre o tempo sempre medido em segundos para a unidade da frequência ser hertz. Te lembra que a frequência ela depende da fonte emissora, é a fonte emissora que determina a frequência. A equação geral das ondas, o famoso quem vê lambe com frequência. Física não é matemática, tu não pode trabalhar essa fórmula nas proporções matemáticas. Tu tem que saber que a velocidade é uma função do meio e tu já sabe que a frequência é uma função da fonte. Então nunca vai ter um caso que mude a velocidade e a frequência. Por isso que o lambda, o comprimento de onda, ele é o cara que faz o balanceamento dessa fórmula. A velocidade de uma onda é diretamente proporcional ao lambda e a frequência de uma onda é inversamente proporcional ao lambda. Então, se uma onda tem muita frequência, ela é uma onda curta. Se uma onda tem pouca frequência, ela é uma onda comprida, e assim vai. Entre os fenômenos ondulatórios, um dos preferidos pela Ubra é a refração. A refração ocorre quando a onda muda de meio. E aí, 90% das vezes, cai refração da luz. Então, tu tem a superfície de um lago, de um oceano, uma poça d'água. Tu tem ar em cima e tu tem água embaixo. Sempre tem que traçar a normal, a linha que cruza no ângulo de 90. Um raio de luz monocromático vermelho, ele vem do ar e ele bate na superfície de separação. Entre a normal e o raio existe o ângulo de incidência. Como está indo do ar para a água, a coisa fica dura. Quando a coisa fica dura, fecha as pernas. Então tu te aproxima da normal. Tá vendo o que aconteceu aqui? Ó? Se a luz vermelha tivesse vindo reta, ela não teria desviado, mas ela desviou. Ela desviou se aproximando da normal. Esse aqui é o ângulo de refração. O índice de refração de um meio é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Isso aqui é uma constante que também é bom saber de cor na Ubra. 300 mil quilômetros por segundo. Tem que saber a lei de Snell. O índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente é igual ao índice do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. E aí cuida com o que aconteceu aqui.
Por que que quando a luz passou do ar para a água ela fechou as pernas? Porque ela diminui de velocidade. Então a gente costuma dizer assim, ó, o ar é o meio 1, a água é o meio 2. A velocidade no meio 1 é maior que a velocidade no meio 2. Então o n do meio 1 é menor que o n do meio 2, tá vendo? N, olha na fórmula aqui, ó. O n e a velocidade são inversamente proporcionais. E aí o ângulo sempre vai acompanhar a velocidade, tá? O ângulo de incidência vai ser maior que o ângulo de refração, porque fechou as pernas, porque a coisa ficou dura. A água é mais densa do que o ar. Foi. E a última coisa que eu quero revisar é, né, a gente sempre tem que fazer uma aposta, trabalho e energia. A Ubra gosta muito trabalho e energia. A Ubra gosta muito de questões de trabalho da força-peso. Tu tem uma queda da água, né? Tu tem, né, uma cachoeira, a água cai. E aí o que acontece? Eles te dão uma vazão. Essa água tem uma vazão de 10 litros por segundo. A cachoeira tem uma vazão de 10 litros por segundo. Calcule a potência máxima que essa cachoeira poderia produzir se tu fosse transformar isso em eletricidade. Aí tu tem que te lembrar que potência é trabalho sobre tempo, ok. Qual é a barbada? Como ele deu a vazão em litros por segundo, o tempo aqui é 1 segundo, né? Então a potência vai ser o trabalho sobre o tempo de 1 segundo. Só que daí como que eu vou achar o trabalho? É aquilo que tem acontecido muito no Enem e que eu noto que vocês esquecem dessa fórmula. Sempre que uma coisa cai, sempre que uma massa cai, quem realiza trabalho é a força-peso. Então o trabalho é peso vezes variação de altura. E aí como é que eu faço agora? Gente, com água é barbada, né? A água é o único líquido que 1 litro tem 1 quilo. Então, se são 10 litros que estão caindo, né, 10 litros equivalem a 10 quilos. 10 quilos são 100 newtons de peso. Então, tu tem um peso de 100 newtons caindo de uma altura. Aí eles vão te dar altura, tá? Tem que ter altura. Ah, a queda da água tem 5 metros de altura. Ah, beleza. Então, 100 vezes 5, eu realizo um trabalho de 500 joules. E aí, como é por segundo, tá vendo? A potência e o trabalho acabam ficando iguais. Então, eu conseguiria produzir 500 watts de potência usando um gerador elétrico. Muito boa prova, gurizada, se puxem, tomara que essa pré-prova simples tenha ajudado vocês, para vocês se lembrarem de tópicos básicos. Vão com calma, que vai dar tudo certo. Abraço e até semana que vem.